torcedor do Verdão, terça-feira aqui, e a Leila Pereira aqui toma a decisão após pressão aqui com um novo jogador, precisa de contratar com urgência. Trazendo, pessoal, informações exclusivas aqui, novo jogador. Nos apoia deixando seu like, quero aproveitar aqui, pessoal, para deixar o link como crédito, participe desse seu comentário. É para tudo isso, não é... É o que o Ratinho falou agora, quando o Palmeiras perdeu aquela invencibilidade de 47 jogos na fase de grupos. Xingaram o Anderson também, a Leila lá em Barueri, naquela virada sofrida pelo Novo Horizontino. Feita pelo Novo Horizontino. Ontem foi um dos 5 piores clássicos choque-rei que eu vi na vida desde 72. Não me pergunte quais são os outros 4, não lembro. Um jogo horroroso, com boa vontade no segundo tempo, teve 3 chances do Palmeiras em bolas cruzadas, uma do São Paulo com o Lucas Moura e do São Paulo, que o São Paulo empate classificava, estava fora de casa, Lucas e Oscar entraram no finalzinho, Oscar nem tocou na bola, mas parecia que o Palmeiras não havia tocado na bola. O Estevão não está 100%, o Abel está fazendo um trabalho abaixo de 50%, e a pressão é natural da torcida corneteira, mas a pressão é muito grande. Claro que a Leila tem responsabilidade, mas o Palmeiras estava sem o Paulinho, seu maior investimento, todo mundo jogando abaixo, o discurso do Palmeiras, na prática, é a mesma coisa. O time está mudando, está sendo poupado, mas está poupando o futebol e não está poupando seu torcedor. Tem risco real de não se classificar. É o maior desastre da história? Claro que não. O Palmeiras não é obrigado, ninguém é obrigado a ser campeão, e ainda mais tetracampeão, que nunca aconteceu na história de São Paulo. Mas é o pior momento do Abel, o que não significa dizer que o Abel tenha que sair com uma presidente recém-eleita que faça uma porcaria de trabalho, porque não é o caso, até porque ela pegou uma bela herança do Maurício Gagliotti e do Paulo Nobre. Ô Cício, você quando jogou no São Paulo, você chegou a jogar um clássico contra o Palmeiras tão ruim como foi o de ontem? Você lembra? Não lembro não. Boa noite, né, Benja? Assim, a rivalidade parece que era diferente. A semana era diferente dos clássicos antigamente, né? Até por parte da imprensa, a preparação, a pressão que se vivia. Então, assim, você vê um São Paulo entrando em campo pensando em não vencer. Entendeu? Sabendo o Palmeiras ontem não jogar. E o Palmeiras também não fazendo questão de vencer. O Corinthians, quando foi jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, foi igual. Chegou lá para não ganhar. Mas tudo bem, mas aí você via... Mas não tem um jogador expulso aos 16, pelas circunstâncias, ok, né? Na outra o jogo foi horroroso, né? Mas o São Paulo, a postura, você vê também os jogadores, né? Por questão da sequência de jogos, mas um jogo muito feio, um jogo triste de se assistir, assim... lamentável mesmo. O torcedor paga ingresso, vai lá e vê 2 times que não cria. O São Paulo, o Zubeldia caiu no meu conceito. Você trocaria ou não? Fácil, sabe por quê? Mas o time do São Paulo é ruim ou é mal treinado? Não, o time do São Paulo não é ruim, mas só que você vê nitidamente que o Zubeldia ele não tem um esquema de jogo. Entendeu? O São Paulo não tem. O Zubeldia armou um São Paulo ontem para defender. E beleza, vamos defender aqui. O Palmeiras também não tá com ataque lá, essas coisas. E acontece um jogo feio desse daí. Então, o Zubeldia, ele não tem uma tática. Ele coloca as peças que ele tem. Colocou o Lucas e o Oscar, mas tipo assim, ó, vai lá, entra e tenta resolver. Se não der pra resolver, tá de boa. Você trocaria o Zubeldia já pro Brasileirão? Acabando o Paulistão? Se o São Paulo quer ganhar a Libertadores, ou sonhar em ganhar a Libertadores, precisa de um novo treinador. E quem você gostaria? Cara, é difícil você falar no mercado. Tite? Poderia ser Renato Gaúcho. Sei lá. Olha que resposta, sei lá. Não, porque quem que você tem no mercado hoje? Peraí, quem que você tem no mercado hoje? Eu acho que o Tite... O que é, produção? O Tite tá no telefone. Alô? Alô, Benja? Alô, Benja? Ô, Tite! Tudo bem? Boa noite, prazer ter você aqui hoje com a gente no Arena. Você sumiu, Tite. Pois é, a reclusão às vezes faz bem ao ser humano, né, cara? Às vezes sair um pouquinho de cena, tu para de apanhar, né? Ô, Tite, e o Sheik tá aí, que te deu tanta dor de cabeça, mas te deu tanta alegria. Você tem alguma coisa pra falar pra ele? O Sheik numa semana era helicóptero, na outra semana era gol. Então eu resolvia pra mim, né, cara? Ô, Tite, o Cicinho quer você no São Paulo, te interessa? Cara, dependendo dos valores, e eu digo valores morais de quem vai me contratar. É um time que se impõe, pressiona muito, busca até o final o resultado, tem essas virtudes que não foram bastante no ano passado, tanto que o time fracassou nas principais competições, todas em casa, é bom lembrar, Libertadores em casa, Copa do Brasil em casa e o Brasileiro perdeu em casa, que o jogo com o Botafogo foi uma decisão, ele jogava pelo empate, perdeu. Novamente em casa não se impôs contra o São Paulo, não se impôs contra o Corinthians, Agora o piso sintético e tal, o Palmeiras acho que precisa de mais repertório.
Porque não entendo muito você mudar o elenco, partir para contratações, algumas até que não se concretizaram e bem ousadas, tipo Andrés Pereira, titular de um time da Premier League, mas é para jogar assim, sempre assim, ou vai ter algo diferente? Qual a jogada construída do Palmeiras? Qual a jogada trabalhada? Qual a bola tramada que por dentro, pela ponta, tudo que alguém sai na cara do gol? Não aconteceu. É pressão, cruzamento e tal, muita luta, muita essa disposição muitas vezes deu resultado, né, Mauro? Mas ano passado já não deu. Deu só no Campeonato Estadual. Contra o Santos deu antes, mas ano passado não deu. Nas 3 competições caiu em casa. Quando tinha que dar, não deu, né? Exato, deu contra o Santos, perdeu o primeiro jogo, né? Depois ganhou o segundo e foi campeão paulista. Mas isso foi há quase um ano. Então eu imaginava que o Palmeiras, nessa altura, já pudesse mostrar um sinalzinho de algo diferente acontecer. Revezou os times, né? Não teve excursão aos Estados Unidos para acumular jogos como fez o São Paulo. Não tem a fase preliminar da Libertadores, como o Corinthians terá essa semana, que também fez o Corinthians jogar seguidas partidas ali em intervalos muito curtos. O Palmeiras não teve nada disso e revezou o time. Não apresentou até agora nada de diferente. Assim, não estou falando de uma grande mudança, alguma coisa diferente. É o Palmeiras de sempre. Eu acho que nisso aí o Palmeiras deve um pouco ao seu torcedor. Oscar, antes de tocar a bola para nós, eu quero te ouvir, porque a gente já conversou sobre o Palmeiras antes de entrar aqui no ar, e você me falava, por exemplo, que às vezes fica espantado com certos jogadores ganharem tanto protagonismo, talvez um pouco nessa fraqueza de bom futebol. Hein? O Vladimir me pega muito sobre a vaia que a torcida do Palmeiras deu no time depois do jogo ontem. O jogo foi fraco, o São Paulo não teve bem, fraco, o Palmeiras fraco, e foi decepcionante o clássico. Mas a torcida reclamou, com vaias. Se a vaia vai para o time pedindo mais futebol, eu tenho dúvida se o Palmeiras pode oferecer. Se a vaia vai pedindo mais garra para o time, pode ser. O time vai ter isso, né? Porque, olha, eu acho assim uma escassez. O Palmeiras, o Richard Rios, por exemplo, é um jogador que está ficando quase que imprescindível no time do Palmeiras. E eu acho assim, com um teto aqui, bem limitado, como quase todos. Então é uma cobrança para um time que a torcida quer que dá mais e não pode. Futebol do Palmeiras eu acho que é isso. No final teve muito empenho, mas essa correria, como o Mauro falou, cruzamento na área, bola na área, aquela vontade, aquela volúpia. Mas assim, um limite que acho que pode ficar o ano todo estampado isso no Palmeiras. Então, a torcida está se dando conta. Está querendo mais e a dúvida é se o time pode dar mais. Bom, na verdade, acho que tem uma grande fase aí onde a torcida ficou, entre aspas, mal acostumada. Arnaldo, agora escutando, eu sei que você vai falar do São Paulo. Eu vou te perguntar também se um pouco de tudo que o Mauro e o Oscar falaram também não se deve à estratégia do São Paulo, que era essa mesmo, que é de segurar. Eu acho que estava certo, entendeu? Até esvaziar um pouco o clássico. Eu acho que mais do que isso, vou até arriscar que não era só uma questão de salvar a pele do São Paulo. O Zubeldia, ao fazer isso, ele fez o que o clube precisava e estava se preservando também. Não estava? Se perdesse o clássico? Então, mas eu acho que cada jogo requer uma estratégia, né? E essa não era desse jogo? Pro São Paulo era. Era, então. Né? Evidentemente era. Agora, o Palmeiras contra o Corinthians surpreendeu o Corinthians com uma estratégia diferente. Jogou melhor, teve várias chances de ganhar, inclusive um pênalti na última bola, não ganhou. Aí é o que o Mauro falou, vai acumulando insucessos diante do seu torcedor em jogos grandes, vários. O Mauro colocou todos, os 2 jogos contra o Botafogo, Fluminense na última rodada, Corinthians, São Paulo. Flamengo na Copa do Brasil. Flamengo na Copa do Brasil, exatamente um pouco mais atrás, então vai acumulando uma série de insucessos. E aí, eu acho que o que eles estão falando, o Oscar tocou um pouco nessa coisa de não ter... O Palmeiras não vai conseguir apenas na tática competir com os melhores. E acho que aí o dilema, a aflição que me parece assolar o palmeirense hoje é falta de jogador. Que está na boca de todo mundo, então, né? Está na boca do torcedor, está na boca do Abel depois do jogo. A vaia foi pelo jogo, pela situação e pela falta de reforço. Que foi uma situação amplificada pela própria presidente do clube na primeira entrevista do ano. Nós vamos agressivamente no mercado. Faltam quantos dias? Dia 28 de fevereiro. 11 dias. 11 dias encerra a janela, que era gigante. 10 dias. Hoje o dia já acabou. E, na verdade, se chegar é por pressão. Vamos combinar. Eu não é? Não, eu não acho. Eu acho que, como o Mauro falou, não é por pressão, tá evidente, mas assim, por erros estratégicos na busca por reforço. O Palmeiras mirou em jogadores, o Mauro tem total razão, impossíveis de contratar nesse momento. E aí vai ficando sem o plano B.
As reposições mais antigas também, o Felipe Anderson não veio a ser o jogador que se esperava também. Eu, na verdade, me corrija se eu estiver esquecendo alguém. Mas na verdade saiu mesmo. Saiu o Dudu, saiu o Rony, mas assim, chegou Facundo, vai ter o Paulinho. Então, vai ter o Paulinho, mas ele chegou machucado. O Felipe Anderson, que jogava todas na Itália, não está conseguindo jogar. Talvez pelo gramado sintético, está com problema no pubis. Vai vendo, né? Já é um jogador de mais de 30 anos. O Maurício, que era o melhor, tinha contratado, vai ter que operar o ombro depois do jogo de ontem. Aliás, bom que isso é informação isso vai também para quem ficou. Se o elenco é muito curto, qualquer coisa vira um drama. Agora o drama vai ter um drama, assim, o Maurício vinha sendo o melhor jogador do time no campeonato. Né? Fez falta ontem, mesmo que tenha entrado o Estevão depois. Então, o Palmeiras, no estadual, está sofrendo. E a questão para o Palmeiras, como o Abel falou, ele não precisa tanto assim do estadual como os outros, ele tem razão. Só que daqui a 10 dias, o semestre vai estar selado em termos de elenco para o Brasileiro, para a Libertadores, né? Então, o Palmeiras precisa se mexer, não sei se vai se mexer, não é ágil no mercado. E o São Paulo, por outro lado, a questão é assim, o São Paulo vinha da pior semana do trabalho do Zubeldia, pressionado, 4 jogos por semana, e adotou a estratégia correta para jogar fora de casa contra o Palmeiras. Eu também acho, até para ele, é isso que eu falei. Para jogar contra o Palmeiras, a linha de 3 funciona, foi o que o Palmeiras usou contra o Corinthians. E o São Paulo jogou por uma bola, teve a bola, o Everton defendeu a bola do Lucas cara a cara. E os 3 zagueiros passa a ser uma opção para o São Paulo em algumas circunstâncias. A gente falava, o quarteto é legal, só que só com a bola dominada ofensivamente. Atrás tem um monte de problema. O quarteto, cada vez mais claro fica para mim, que não é uma opção para você jogar fora de casa. O quarteto é uma opção para você jogar dentro de casa, tomando a rédea da partida. Os 3 zagueiros podem... Não, acho que até fora de casa, quando precisa muito do resultado, precisa ser ousado. Porque o São Paulo tem bons zagueiros para jogar em linha de 3. Né? Então, utilizou poucas vezes o Zubeldia isso. E foi uma estratégia que eu achei correta. O Lucas e o Oscar, que são os mais técnicos, até por conta do gramado sintético, não começaram jogando. Né? E devem jogar na quarta-feira no gramado natural, judiado pelo show da Shakira, contra a Ponte Preta em jogo com horário alterado. Recém-alterado. Era 9h30, passou para 7h30. Oscar, você que estava fazendo o jogo, eu, na verdade, fiquei com a impressão quando, na verdade, o Palmeiras... O jogo do Palmeiras? Não, São Paulo. Então, aí perdeu o Maurício, entrou o Estevão. Eu achei também que se o Abel tivesse dosando um pouco, ele tinha a ousadia que ele não queria ter tido de início, ele foi obrigado a usar com 3 minutos. Não era isso, mais ou menos? Mas o Estevão acho que não começou a jogar porque estava com um problema na garganta. Sim, mas acho que talvez ele entrasse mais à frente. Esse era o plano, né? Era o plano. O plano foi embora. Mas, Vladimir, eu acho assim muito pequeno para você dizer que, olha, tinha um plano, colocar o Maurício e segurar o Estevão. Belo plano, tá bom. Mas o fato é o seguinte, o resultado foi um jogo arrastado, o Palmeiras arrastado, o São Paulo se defendendo, querendo que o jogo acabasse, ninguém queria jogar. Explodiu numa vaia, o que é lamentável, porque você vai quando o time pode dar mais. Não sei, e repito, não sei se pode dar mais. Mas o plano do Abel ontem de segurar o Estevão e colocar no segundo tempo foi arrebentado. Quem tinha ontem a obrigação de apresentar algo era o Palmeiras. Pois é. O São Paulo vem assim, numa crise, que eu acho até meio absurda essa crise, o time jogou em 6 dias 3 jogos. Não tem como, cara. Não vai atingir o esperado. Está na outra fase. Nenhum na sua casa. Viajou para Brasília para jogar. Não treina, cara. Não vai dar certo, gente. É óbvio. A discussão tem que ser por que fez esses 3 jogos. E fez por quê? Porque foi para os Estados Unidos e não tinha nenhuma grande cota para receber. Porque foi para Brasília? Porque fez show no seu estádio. Teve um show, mas poderia jogar aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana da cidade, buscar uma outra alternativa que não obrigasse. Porque o que acontece? Quando o jogador... Ou seja, levando em conta tudo que atrapalhou o planejamento, ele até está indo bem. E toda a culpa do... O técnico tem a sua parte. Você sempre tem, mas não é só dele. Aí você tem um pacote. Eu acho que esse pacote parte da diretoria de São Paulo. Porque a diretoria levou para os Estados Unidos. Tem uma cota milionária. Não tinha. 2 jogos lá. Aí por conta disso adiou o jogo contra a Inter de Limeira. Aí teve 3 jogos em 6 dias. Tem um show da Shakira. Precisa ir para Brasília? Acho que não, poderia ficar em São Paulo. Porque uma coisa é você jogar aqui perto, os jogadores vão dormir em casa, tem a sua rotina preservada, treinam no CT, onde você tem toda a estrutura.
qualquer lugar que você vai treinar fora é diferente. Por que os times... Antigamente tinha muito isso, né? O tal time do Rio vai jogar em São Paulo no domingo e na quarta. Os caras ficavam aqui. Por que eles voltam agora? É muito mais interessante voltar para casa, dormir no berço, na sua casa, ir para o seu centro de treinamento, onde você tem toda a estrutura, treinar. Precisa mais descansar do que treinar, né? Treinar nos 2 dias, no caso, na terça, na quarta, pega o avião, vem, joga na quinta. É mais interessante. E até mais econômico, você não fica pagando hotel e tudo. De repente é mais barato pegar o avião e voltar. Voo fretado muitas vezes. Então o São Paulo saiu do seu habitat, fez jogos encavalados uns nos outros, sem tempo para treinar, tendo que encaixar um quarteto, que é uma operação complexa, especialmente, como o Arnaldo falou, em jogos fora de casa ou contra adversários mais duros. São Paulo foi para sobreviver. Só vem aqui para não perder. Não, é o direito que ele tem. Se vira aí, Palmeiras. Você não é o bonzão? Vem para ser o tricampeão. Vem ganhar de mim. Não conseguiu. O Palmeiras tinha que apresentar alguma coisa. Até a vaia da torcida é acho que um pouco de irritação, porque é um futebol muito aquém do que se anunciava no começo do ano, com todo o discurso de agressividade do mercado, contratações. E repito, a gente às vezes pode esquecer. O torcedor do Palmeiras, ele lembra dessas derrotas, porque ele sentiu todas elas. Todas elas. Então o cara está vivendo o seguinte, mesmo tricampeão, tinha sido campeão da Libertadores, brasileiro, mas de quase um ano para cá não está arrumando muita coisa. E o que se vê é o mesmo futebol. Então isso é pouco. É pouco, tem que apresentar mais. Se vê até menos futebol, né, na até verdade, menos do que em outros momentos. Agora, E dependendo muito do Estevão. Ano passado, o Estevão resolveu, a maioria dos momentos de brilho, de jogadas bonitas e tal, tinha o garoto. Aí quando o garoto está com a garganta inflamada, coisa parecida, não consegue render, já cai. Por quê? E ele vai embora. Faltam meses para ele ir embora. E não dá, assim, o Maurício vinha muito bem e tudo, mas não dá para comparar o potencial desse menino, que ele e sem dor de deverá vir a ser, né? Exato. Então, agora assim, sem ele o time fica meio capenga. E ontem ele não estava ok. Fala, Oscar. Não, é isso. Não, na verdade eu queria arrematar isso falando o seguinte, porque até para juntar ainda Palmeiras e São Paulo, que São Paulo tem 2 jogos contra os 2 times, Ponte e São Bernardo, que são os concorrentes à vaga que o Palmeiras também quer. Você está falando, você acha que o São Paulo joga com força total no meio de semana? Não, acontece de novo, né? Aquela questão, o São Paulo vai entregar para tirar o Palmeiras. Não vai entregar, vai jogar com um time preservado. Esse é o discurso da padaria, né? Da torcida organizada do São Paulo. Tá? Gosto de discurso de padaria. Você gosta do discurso da padaria? Beleza, exato. né? Não precisa acreditar, mas é engraçado. No ano passado era essa conversa na última rodada do campeonato. O São Paulo impôs mais dificuldade ao Botafogo, Jandrei à parte, no jogo último, do que o Palmeiras impôs ao Fluminense, perdeu em casa. Então o Palmeiras primeiro precisa ganhar os jogos dele. Não está muito fácil, né? O Palmeiras ganhar os jogos dele no campeonato. A segunda questão, Vladir, é que esse campeonato é o seguinte, né? Quanto mais pontos você fizer, essa é a graça do campeonato, mais vantagem você vai ter lá na frente. Então o São Paulo está classificado muito, como o Corinthians. Só os 2, beleza. Se o São Paulo ganha na quarta-feira, ele já é o primeiro do seu grupo, independentemente do que acontecer na última rodada. Ele pode até, se quiser, descansar contra o São Bernardo. Mas contra a Ponte, se ele fizer os 3 pontos... É que só se descansar com o São Bernardo pode ser uma complicação para o Palmeiras. Pode, né? Mas daí... Da situação que o Palmeiras Só que assim, o São Paulo pode, se vencer os 2 jogos, fazer uma pontuação que lhe dê vantagem numa eventual semifinal. Que é jogo único, nesse regulamento bendito, né? Por enquanto, ele não tem vantagem na semifinal. Né? Mesmo que ele passe do Novo Horizontino em casa, ele vai ter que jogar a semifinal com um visitante. Então os pontos são importantes para o São Paulo, né? E acho que na quarta-feira a tendência é que joguem os principais jogadores, até porque o time vai voltar a jogar no seu estádio. Ele não jogou no seu estádio praticamente nesse campeonato. Ele vai voltar a jogar no seu estádio, com a grama machucada, com a mudança de horário, com o preço alto, mas é o estádio onde o São Paulo normalmente se dá bem, né? Depois ele vai jogar lá no 1º de maio lá contra o São Bernardo, que é difícil. O São Bernardo, aliás... É que pela posição do grupo, né? Pro Palmeiras o jogo da Ponte é mais complicado, né? Sim, né? O São Bernardo a chance do Palmeiras alcançar o São Bernardo é bem improvável. A Ponte que seria o... Eu acho que o Palmeiras vai acabar se classificando, assim como o Santos já está com a mão na vaga, e acho que a gente vai ter os 4 grandes. Diferentemente do Rio, que talvez só caibam 3. Ou 2. Agora, acho que se o Palmeiras não conseguir a sua classificação, tudo bem, uma preparação para campeonatos maiores que virão aí, mas é humilhante. Sim, sem dúvida. Desse tamanho, desse campeão. Você tem total razão. Qualquer um dos 4 que não passe dessa fase é uma coisa vexatória. Não tem, o que tem acontecido sistematicamente, né? Vamos lembrar, né?
Até porque, assim... Qual que é o detalhe, mano? É pré-temporada do Palmeiras, sim, mas não é pré-temporada que você está botando o time reserva e está treinando com os titulares, sei lá onde. Não. O time está entrando em campo. Então, assim, é uma pré-temporada no sentido que você não é a sua grande prioridade, você quer ajeitar o time. Sim. Mas está jogando contra equipes muito inferiores e você está jogando a vera. Você não está jogando de brincadeira, ou não está colocando o time reserva do reserva e pega os titulares e leva para treinar em outro país. Não tem isso. Esses caras estão entrando em campo, eles têm a obrigação de classificar. Pega até mal, é constrangedor não se classificar. Agora, sobre o São Paulo, para quem defende que o São Paulo entregue o jogo, né, para a Ponte Preta, ano passado o São Paulo foi eliminado em casa pelo Novo Horizontino, não foi? Isso, exatamente. Você imagina, aí você entrega para a Ponte Preta, se classifica de uma forma ou de outra, pega um time pequeno e é eliminado. Né? Fica feio, né? Fica feio. Então ganha o jogo. Se o Palmeiras sobreviver, porra, ganha do Palmeiras, pô. Elimina o Palmeiras. Elimina o Palmeiras, se for o caso. Qual o problema? Tem medo? Sabe, eu acho engraçado isso. O torcedor parece que tem medo do rival quando fala isso. Porque você pedir para entregar um jogo. Você vai comprar o ingresso no Morumbi para ver um jogo, para torcer contra o seu time, você consegue. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Eu vou torcer contra o meu time. Mas o tipo da coisa que existe mais no imaginário do que no. Sim, dá a boca para fora na zoeira, até entendo. O cara tá falando mal para irritar o rival. Mas alguém que se propõe levar isso a sério, e já se viu isso, gente. De levar a sério. O Grafite viveu isso. O Arnaldo lembrou muito bem quando tem essa coisa do mando e tal, que pesa muito, né? Porque nessa história de você poupar time e tal, de repente pode acontecer esse desequilíbrio. Mas o Arnaldo corrigiu bem assim, quando você de outra coisa tem jogo que não é só eu acho o seguinte, quando você está numa situação que você pode poupar o seu time. Torcedor do Palmeiras, então o Verdão aí tá agora em busca de novos jogadores, né? A Leila Pereira não tá louca, né? Não tá louca para não atender o pedido da torcida, né? Porque tem dinheiro em caixa aí, e não venha com essa dizer que não tem dinheiro, né? O clube arrecada bastante aí, Abel Ferreira aí pecando, né? Em algumas escolhas, esperamos aí que o elenco consiga o mais rápido possível dar um retorno à sua torcida com novos jogadores, né, pessoal? Vamos lá. Então aí o Palmeiras, né, pessoal, agora o Verdão aí em busca de novos reforços, né? Palmeiras quer o centroavante aí de 70 milhões, né, pessoal? Para resolver o problema aí do treinador. Quem é o André Martinez, alvo do Palmeiras para 2025? André Martinez é um centroavante com grande capacidade de finalização. Na atual temporada, por exemplo, aí, disputou apenas 4 partidas com a camisa do Racing. Já marcou 4 gols, mostrando eficiência aí de faro de gol, mesmo com baixo número de gols, né? A pedido do time argentino aí, né, pessoal, foi dada a proposta ao Verdão. Muitas vezes aí eles botam a proposta lá em cima, justamente para depois ficar uma espécie de leilão, né? O time oferece um valor mais baixo, eles não aceitam, eles oferecem um valor inferior. Mas o que se indica aí que o Palmeiras está com negociação na mesa aí para trazer aí, né, esse craque aqui, o André Martinez aí, o jogador destaque aí do Racing, né? E você já com esse jogador acha que é do quilate aí, acha que ele se encaixa aí na qualidade de jogador do Palmeiras? Participe, deixe seu feedback, sua participação, ou se você tem algum outro jogador, né, em mente aí que gostaria que viesse para o time do coração, para o Palmeiras, participe, deixe seu comentário, né? Quem sabe assim a Leila Pereira possa estar vendo seu feedback aí e levar isso em consideração. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês sempre aqui que está acompanhando o nosso canal, né? Nos apoie, deixando seu like, que logo estou de volta aí trazendo mais informações do time do coração do Verdão.